Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu não gostei, não. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos. Eu sou o seu irmão José Augusto. Estou aqui para ministrar a palavra. Amém? Estou parecendo ter visitante, né, irmão? Só para dar aquela descontraída, que aí você fica à vontade e eu fico à vontade aqui também, né? Fica nervoso aí, passa nervosinho para cá, eu fico nervoso, eu consigo ministrar a palavra direito. É uma oportunidade de ouro, irmão, que a gente estamos tendo aqui. Oportunidade de trazer a palavra, sempre bom a gente ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, de estar trazendo algo do Senhor. É uma palavra sua, pode edificar uma vida de uma tal maneira que você nem imagina, né? Talvez uma palavra que você ache pouca, talvez para uma pessoa, aquela palavra vai lá no profundo, lá no oculto, no escondido, né? Transforma a vida daquela pessoa, né? E hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor e estamos tendo uma oportunidade de ouro, né? De tudo a gente tira algo do Senhor. Um dia a gente estava assistindo televisão ali em casa, eu e a Paulinha, não me lembro o que ela falou. Se a gente está com o ouvido ligado, a gente tira, de alguma coisa a gente tira algo para o Senhor. E eu estava vendo ali uma entrevista, né, do jogador aí, os irmãos sabem que está tendo a Copa do Mundo aí de clubes aí. Estava vendo a entrevista do rapaz e ele falando que o repórter falou assim para ele: você está tendo a oportunidade que muitos queriam ter e você está tendo. Né? Quantos jogadores brasileiros queriam estar lá naquele lugar, né, podendo mostrar o seu futebol, podendo estar ali, né, de repente sendo visado por algum empresário e conseguindo uma alavancada na carreira, né? E o repórter falou para ele: você está tendo essa oportunidade, né? E ele disse assim que, independente de se ele ganhasse ou se ele perdesse, ele ia dar ali o seu melhor, né? Então que a gente venha dar o nosso melhor para Deus, irmão. É uma oportunidade de ouro. Eu não vou me cansar de falar isso. Os irmãos já ouviram falar isso aqui por muitas e muitas vezes e vão me ouvir enquanto eu estiver aqui, né? É uma oportunidade de ouro, privilegiada demais essa oportunidade de poder estar adorando, estar glorificando ao Senhor. Quantos você consegue entender, assim, levar tua mente a quantos queriam estar aqui no teu lugar, né? Quantos queriam estar tendo essa oportunidade de ouvir a palavra, né? De conhecer a verdade vai te libertar, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quantos queriam agora já partiram dessa terra, né? Partiram sem salvação, sem conhecer o Senhor Jesus, né? Teve a oportunidade, talvez muitos tiveram a oportunidade e não abraçaram a oportunidade. Então, a oportunidade da gente é hoje, irmão. A oportunidade de a gente se converter, de a gente... Eu digo para nós também que estamos na caminhada aí, a gente precisa se converter a cada dia, né? Cada dia a gente precisa se converter. Senhor, eu não sou melhor, eu estou procurando ser uma pessoa melhor, né? As minhas orações pela manhã têm sido isso, né? A Ingrid até citou lá numa célula lá, né, que eu oro e peço ao Senhor, que eu possa pecar menos nesse dia, né? Que eu possa pecar menos, porque eu sei que eu vou pecar, irmão. Eu sei que eu vou sair da porta para fora, ou de repente até dentro de casa mesmo eu já estou pecando, né? E eu falo para o Senhor, me ajude a pecar menos, me ajude nessa caminhada. Nós não somos perfeitos, irmão. Nós vamos... A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então nós estamos buscando ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa de exemplo, das pessoas lá fora olhar para a gente e ver a gente como mulher de Deus, como homem de Deus, né? Ver Jesus em nós. A gente está buscando isso. Mas para que isso aconteça, tem um processo, né? O processo da caminhada, você está buscar o Senhor libertação, orar o Senhor me liberta disso, me liberta daquilo, me liberta de vício. Quantos ainda estão na caminhada com Jesus, irmão? E ainda está entranhado no vício, ainda está agarrado. Mas o Senhor não deixou de te amar por isso. O Senhor não deixou de te querer por isso. Sabe? E a gente está tendo essa oportunidade.
Olha, não larga o Senhor porque você não está conseguindo largar isso, largar aquilo, não. Continua na caminhada, que no momento certo Deus tira, Deus faz. Mas você está passando por esse processo para que o nome dele seja engrandecido e seja glorificado. Para você testemunhar e valorizar essa libertação. Né? Quando o Senhor me libertou das drogas, me libertou da bebida, né? E hoje eu estou aí e testemunho por onde eu passo do feito que o Senhor fez. Né? E ontem a gente teve ali, marcaram ali um churrasco, uma coisa boa, né, rapaz? De churrasco. Lá em Miguel Pereira, o irmão da CMA, marcou lá um churrasco, me convidou. Aí acabei indo, né? O Mike também me convidou, acabei indo. Levei Carlos Daniel. Passamos ali uma tarde maravilhosa ali com os irmãos ali, louvando o Senhor, falando da palavra. Ali em meio ali, o irmão pediu a oportunidade para estar trazendo a palavra, né? E ele falou ali da palavra, eu tive a oportunidade também ali de testemunhar da minha vida, dos feitos que o Senhor fez na minha vida, né, para outras pessoas ali que estavam ali que precisavam de Jesus também, né? E o Senhor nos proporciona vários momentos assim, de churrasco, é para comer carne, mas a gente tem que entender que Jesus é o nosso convidado de honra. Senhor, senta aqui conosco aqui nessa roda de churrasco aqui, torna o ambiente mais gostoso. Senhor, vai fazendo a tua obra, vai fazendo, ó Deus, o teu agir. Amém? Os irmãos estão à vontade aí? A gente vai falando para esse nervosismo vai embora. Palavra que o Senhor trouxe para mim nessa noite, para trazer para nós, primeiramente para mim, se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17. Engraçado, quando eu li essa palavra, eu lembrei de Roberto. Daqui a pouco ela vai ler, aí ela vai. Ai, por que eu lembrei de Roberto essa palavra, né? Oh, Jesus. Você me deu essa palavra um tempo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Amém? Amém. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, e que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconde-se perante o riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem. Deus deu o quê? Aos corvos, para que alimentem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor Deus bendito, soberano, Senhor, não anulando, Senhor, a oração da tua serva, Senhor, mas como de costume eu também gosto de orar a ti, Senhor, te entregar essa palavra em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós carecemos de ouvir a tua voz. Senhor, carecemos, ó Pai, de ter uma revelação dessa palavra profunda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, faça a tua obra em cada coração que aqui está nessa noite, Senhor, inclusive na minha, Senhor. Deus, pois eu preciso de ti, preciso da tua graça, da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, faça com que essa palavra, Senhor, venha cair numa terra boa, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que venha transformar a vida, Senhor. Que venha transformar pensamento. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós carecemos de ti, Senhor. Não deixe que o inimigo venha roubar, Senhor, essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que ele venha ser repreendido agora, Senhor. Pelo poder do teu nome, Senhor. Para que essa palavra venha entrar no coração dos teus servos e venha produzir fruto.
Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. É o que eu te peço aqui nessa noite. Amém. Os irmãos entenderam por que eu falei que lembrei de Roberto? Quando eu li essa palavra? Aleluia. Interessante a gente observar, Deus que faça um servo fiel até a morte, mano. Elias era um homem de Deus, um profeta do Senhor. E interessante a gente observar que, antes ali um pouco, no capítulo 16, de verso 29, né, a Bíblia vem falando sobre o rei Acabe, né, que fez coisas ali horríveis, levantou ali imagem de escultura, fazendo que a ira do Senhor se acendesse contra aquele povo, fazendo as pessoas se corromper, o povo se corromper diante de estátua, diante de uma imagem de escultura, né? E ali, Elias embaixo, no capítulo 17, Elias traz essa palavra, meio que amaldiçoando. Mas interessante a gente observar que quando o castigo vem para o mundo, acaba alcançando o povo de Deus, sim ou não? Interessante, né? Ele deu essa palavra que não ia chover, não ia cair o orvalho ali, mas ele sofreu as consequências também disso. Né? Quando veio a Covid, veio para a pessoa que está lá fora, para o homem mundano, e veio para o servo de Deus também, amém? Quando vem aí chikungunya, né? Quando vem aí a Zika vírus, só veio para o povo lá? Não. E para a gente também. A gente sofre também por causa do pecado que está no mundo. Porque a gente ainda está nesse mundo. Então, a dificuldade que eles vão passar lá fora, a gente também que vai passar. Só que a gente tem um Deus poderoso que pode nos livrar de todo o mal. Que envia o recurso na hora certa, que envia irmãos para nos ajudar na hora certa. Em meio à dificuldade, nós temos o Senhor que nos ajuda. Indiferente deles, que confiam na força do seu braço, que confiam em seu dinheiro, que confiam em carros, em cavalo, que confia, né, em um cartão de crédito. E nós não. Nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Mas as coisas vêm também para a gente. Né? A fome vem para a gente, a dificuldade financeira vem para a gente. Né? A gente vai no mercado, tá tudo caro só para a pessoa, para o mundano. Eu acho mundano uma palavra pesada, eu estou caçando outra palavra para falar deles assim. Mas são, né? Fazem a voz, faz a vontade do inimigo, eu também fazia. Não, então a dificuldade ela vem para eles e vem para a gente. Só que a gente tem um Deus Todo-Poderoso que supre todas as nossas necessidades, mesmo dentro das lutas, mesmo dentro das guerras. Mesmo em meio à dificuldade. Interessante que Elias, dessa vez, foi para lá com ordem do Senhor. Né, Roberto? Foi para a caverna com ordem do Senhor, né? E ele vai para a caverna. A caverna, interessante a gente observar, eu estava buscando entendimento. A caverna, para muitas vezes, ela serve para um lugar de refúgio, mas muitas vezes ela serve para um lugar de intimidade com o Senhor. Muitas vezes a gente quer se trancar dentro da caverna para não querer contato com o mundo de jeito e maneira. Não quero nem ver gente na minha frente. Quero ficar trancado aqui nessa caverna, que o Senhor sela essa porta aqui e fecha, eu quero ficar aqui dentro. Mas para muitos, a caverna, mesmo em meio às dificuldades, é um lugar para você conhecer o Senhor e ter uma intimidade profunda com o Senhor. Quero trazer aqui, quando Davi estava na caverna,
Em Salmos, irmão, não precisa abrir, não. Em Salmos 142, que ele faz uma oração na caverna. E ele diz assim, Salmos 142, em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplico misericórdia. Derramo-me diante dele, e o meu lamento a ele apresso a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Livra-me, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão na minha volta por causa da tua bondade para comigo. Davi ali no momento de desespero, no momento de aflição, dentro daquela caverna, como Elias estava ali, ele clamou ao Senhor. Então ali ele estava tendo mais intimidade com o Senhor. Muitas vezes a gente se tranca dentro do nosso quarto, se tranca dentro da nossa casa, se fecha no nosso mundo. E esse nosso mundo acaba virando uma caverna. Mas que não seja para a gente se afastar do Senhor, mas que esse refúgio, esse lugar de abrigo que a gente venha fazer dessa caverna, venha ser um lugar de intimidade com Deus. Venha ser um lugar onde a gente venha levantar o nosso clamor, levantar a nossa oração diante de Deus e pedir Ele por misericórdia. E Elias vai ali, né? Mediante a palavra do Senhor, esconde. Agora a gente observa uma coisa muito interessante no versículo 4, que o Senhor diz assim para ele: você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Que doideira, irmão! Dá ordem aos corvos para que alimentem-no lá. O Senhor verdadeiramente Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Totalmente. Olha o cara numa situação difícil, onde ele tinha liberado aquela palavra que não ia haver chuva, ia haver uma grande fome ali naquela cidade, e ele trancado, e Deus vai e cuida dele. Deus quer cuidar de mim e de você da mesma forma. E Deus vai e envia corvo para cuidar de Elias. Olha que loucura. Deus, quando dá ordem, mesmo, é tremendo, né? Os irmãos já procuraram pesquisar ou buscar alguma coisa sobre os corvos? Alguém aqui já pesquisou? O bicho é danado, irmão. Eu pesquisei sobre a vida do bicho. O bicho come até carne de gente. Até carne de defunto danado do bicho come, rapaz. E Deus vai e manda logo esse. Manda esse guloso entregar pão e carne. Cara esganado. Eu imagino ali aquele corvo ali voando com aquele pão, com aquela carne fresquinha no bico. E Deus falando com ele: não toca não, porque eu te dei ordem para não tocar. Aquilo que Deus te entrega, irmão. O inimigo pode até querer tirar de você, mas tem uma ordem liberada lá do céu que é para não tocar. O inimigo não vai tocar, porque Deus deu ordem lá dos altos. Imagina ali ele sentindo aquele cheiro daquele pão fresquinho.
a baba até escorrendo no canto da boca. Denilson, esse negócio é sério, rapaz. Eduardo, rapaz, vai lá e leva pro meu servo. Vai lá e entrega para ele. E o Senhor alimentou Elias ali por muitos e muitos dias, né? A palavra não diz, né, ao certo, né, quantos dias, e Deus alimentou ele esse tempo todo. Ele bebeu da água do ribeiro, comeu ali o pão, a carne, o corvo levava de manhã e de tarde. Que tentação para aquele animal, hein? Bicho que come de tudo, mas tinha uma ordem liberada lá do céu, irmão. O que Deus envia para tua vida, que está a caminho, que a gente não consegue ver, no momento certo ela vai chegar. Talvez a gente fique pensando, meu Deus, mas não estou conseguindo ver nada. Está uma sombra, está uma escama no meu olho. Mas foi liberado uma ordem lá do céu para no momento certo vai chegar. O inimigo não vai tocar. O que você tem que fazer é como Elias, estar com o ouvido sensível, atento à voz do Senhor e ir ali em direção ao Senhor, com ordem do Senhor para aquele lugar. Porque a gente também não pode ir para a caverna sem uma ordem do Senhor, irmão. A gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui. Os irmãos, abrem comigo lá no. Mais para frente, ficadinho aí no 19. Meu Deus do céu. No capítulo 19, de versículo 9. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a Deus. 1 Reis 19, versículo 9, que diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Eli? O cara já estava mal acostumado já, né, rapaz? O cara já estava ficando mal acostumado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. A gente precisa tomar muito cuidado de querer se fechar no nosso mundinho, né? Ah, não, toda vez eu vou. Eu sei que talvez para você mais certo, para Roberta vai ser uma palavra meio dura, né? Mas é para edificação da irmã, né? Nem sempre, irmão, é tempo da gente ir para a caverna. Pô, o cara tinha vivido uma experiência tremenda aqui, cara. Se a gente ler aqui, antes aqui, ele se esconde por causa de Jezabel nessa palavra. Porque tinha matado os profetas de Baal e Jezabel procurava matar Elias. O cara que viveu uma experiência tremenda diante de Deus. Que o Senhor fez descer fogo do céu. E o que ele faz agora? Foge de uma mulher e vai para dentro da caverna. Muitas vezes a gente vive experiências, irmãos, na presença do Senhor tremendo. O Senhor faz coisas grandes em nossas vidas, na nossa caminhada. Durante esses 12 anos que eu estou aí na presença, aí caminhando com o Senhor já fez coisas grandes, ainda mais em situação financeira, negócio de emprego, o Senhor fez na minha vida. E pô, eu já me peguei realmente pensando em parar, pensando em desistir. Mas que não seja assim daqui para frente, irmão. O Senhor tem coisa grande para mim e para você. Aqui ele entra para essa caverna sem ordem de Deus. Lá Deus mandou. Vai, que eu vou te alimentar. E aqui não. Ele vai por conta própria, já achando que Deus já vai fazer a mesma coisa com ele. Aí Deus fala com ele: o que você está fazendo aí, Eli? O que você está fazendo nessa caverna? Trancado. Não é para a gente ficar mal acostumado, irmão. A gente precisa aprender ouvir a voz do Senhor. Esse homem teve experiências tremendas com o Senhor.
experiência de muita dificuldade, experiência de provar o poder do Senhor, de ver a glória do Senhor. Esse homem foi usado tremendamente. Portanto, que quando ele estava lá na transfiguração, quando os discípulos de Jesus viram lá, estava Moisés e Elias junto lá. Olha só esse homem, o grau de espiritualidade que esse homem chegou. Você tem buscado esse grau de espiritualidade com o Senhor? Uma pergunta que fica para mim e para você nessa noite. Sabe, se a gente não busca um homem diante de Deus, que viu essas maravilhas, que viu esses sinais e prodígios diante de Deus, ele se trancou dentro da caverna, quem dirá nós, irmão? Se a gente não pedir a misericórdia do Senhor, não pedir o Senhor que se revele a nós, não pedir essa intimidade com o Senhor, para que a gente possa ir pisar com os passos mais firmes diante de Deus. Que será de nós? Então, o que eu e você precisa é pedir misericórdia do Senhor. Senhor, me dá intimidade, Senhor. Me dá intimidade. Interessante a gente observar, não fugindo da palavra aqui, mas falando sobre a intimidade, a palavra que a gente leu hoje, em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que antes, no capítulo 2, foi Pedro que estava entrando no templo, Pedro e João. No capítulo 2, eles tinham acabado de receber o poder do Espírito. Em Atos. O Espírito Santo desceu e encheu aquele povo ali com a presença. Mas eles deixaram de buscar, deixaram de jejuar, deixaram de orar, não. A gente vê bem claro nessa palavra de Atos 3, que eles estavam subindo para orar. Por volta de 3 horas da tarde. Estavam indo orar. E ali foi feito aquele grande milagre naquela porta daquele templo ali, uma porta chamada Formosa. Aquele coxo foi curado, aquele coxo de nascença, irmão. Nós precisamos ter isso em nós, sabe? Orar, mas como é que a gente quer fazer algo se a gente não ora? Se a gente não jejua? Se a gente não busca ter uma intimidade com Deus? Como é que a gente quer fazer alguma coisa, irmão? Se a gente fica, falo por mim mesmo, fica na frente da televisão durante horas, mexe com isso, mexe com aquilo, faz aquilo outro. Como é que a gente vai fazer essas coisas, irmão, acontecerem? Vou ler mais embaixo, no capítulo 17, de versículo 7, para concluir aqui a palavra. Aleluia. 17, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Aí Deus já começa a apertar, porque o cara vai ficando incomodado, né? Aí Deus já começa a apertar. Eu vou te apertar aqui dentro da caverna mesmo, não vai sair não? Vou te apertar aqui, o riacho já vai secar aqui, o corvo já não vai querer vir mais, né? Vou começar a te apertar. Caverna não é para tu fazer morada, não. Pode até se esconder, mas para fazer morada, não. E o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique lá. Ordenei. O que Deus fez? Ordenou. Que Deus tremendo que a gente tem, irmãos. Se Deus dá ordem ao inferno agora, para parar de perturbar a tua vida, para que essa luta, que essa batalha pare, vai parar agora. Basta uma palavra do Senhor e tudo é mudado de uma hora para outra, irmão.
O Senhor, quando dá ordem, ordem do Senhor é ordem do Senhor. Dê ordem a uma viúva, versículo 9, daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, entrou uma viúva que estava colhendo graveto. E ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Eita, meu Deus, aquela mulher já deve ter coçado a cabeça e falado: agora já me apertou. Mas ela respondeu, versículo 12: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ele nem tinha se apresentado para ela como homem de Deus ainda. As pessoas já têm que ver Jesus em nós desde quando a gente já se enxergar a pessoa. Interessante, né? Quando a gente chegar, as pessoas já têm que sentir a presença em nós. Opa, você é diferente. Você tem um brilho diferente. Você fala diferente, cara. Eu costumo dizer isso, que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. As nossas atitudes lá fora, quando tá lá no centro de Pati, lá na loja, lá, né? Fala mais do que a nossa palavra. Porque eu costumo falar que falar até papagaio de pirata fala. A fazer é difícil. Infelizmente, a igreja está corrompida por causa de muitas atitudes de cristãos que não estão dando bons exemplos e estão queimando a imagem de Jesus Cristo. Né? Então, ali, aquela mulher já viu Jesus nele. Já chegou e já viu Jesus nele. Versículo 12. Mas ela respondeu: juro pelo Senhor, o seu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite em uma botija. Ela disse: olha, estou aqui colhendo alguns dos gravetos para levar para casa, para preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Talvez diante de uma situação dessa a gente ache que Deus nem está no negócio. Tem situação que a gente acha: meu Deus, Deus não está nesse negócio não. Aí, talvez a gente não tiver com a fé mesmo firmada em Deus, fala: não, foi a voz de Deus que eu ouvi. Será que foi Deus? Já aconteceu isso com os irmãos? Ah, meu Deus, será que foi Deus mesmo para me largar daquele emprego, meu Deus? Para fazer isso? Será que foi Deus mesmo? Porque olha a situação que o cara passou. Deus manda ele para lá porque ele ia ser alimentado por uma viúva. Chega lá, a viúva não tem nem para ela, rapaz. Tem nem para ela. Tem nem para ela, nem para os filhos. Como é que ela vai me dar alguma coisa? Mas ali ele havia a presença do Senhor com ele. No versículo 13 ele diz: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Olha que praticamente a farinha que ela tinha toda. Porque ele falou que faça com o que você tem. Depois você vai fazer alguma coisa. Que coisa que ela ia fazer? Depois você faz alguma coisa para você e teu filho. Mas primeiro você pega a farinha que você tem e faça um bolo para mim. Olha só, irmão, que situação. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Pois assim, versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Estava tendo uma grande fome ali por causa da palavra de Elias. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Somente até aqui, meus irmãos. Primeiro a gente tem que fazer para Deus, irmão. Primeiro a gente faz as coisas para o Senhor. Depois a gente vem a querer algo. Primeiro a gente faz o sacrifício por Deus primeiro. Mas a gente tem um grande erro que a gente comete, a gente primeiro quer receber para depois dar. Ah, Senhor, se eu tiver o dinheiro, eu dou o dízimo. Ah, Senhor, mas se eu tiver isso, eu faço. Mas não é bem assim para Deus. Primeiro tu faz com o que você pode, depois ele vai te acrescentando o resto. Aquele que for fiel no pouco, Deus vai acrescentar no muito. Aquela mulher creu ali naquela palavra do homem de Deus e fez conforme a palavra. E aquela situação que era para a morte diante dos olhos dela, passou a ser vida. Mediante a obediência da palavra dela. A palavra sempre vai nos bater nessa tecla, sobre a obediência. Sobre andar nesse caminho de retidão. E o Senhor prosperou na casa daquela mulher e não deixou que nada faltasse. Amém, irmãos? Deus possa falar profundamente no coração dos irmãos. Sabe que em meio à dificuldade, em meio à luta, ainda que você queira se trancar dentro da caverna, mas faça da caverna não um lugar de refúgio, mas faça da caverna um lugar de intimidade com o Senhor. O maior refúgio é o Senhor. Naum capítulo 7. Como é que eu falo, Paulinho? Naum capítulo 7, de versículo 8, se eu não me engano. A Bíblia diz que o Senhor é bom e ele serve de fortaleza no dia da angústia e ele conhece os que confiam nele. Eu não me recordo o versículo certo. Então o Senhor, irmãos, para a gente ele tem que ser suficiente. O único refúgio, a única fortaleza, socorro bem presente nos dias da dificuldade, no dia da luta. Naum capítulo 1, de versículo 7, né? Naum capítulo 1, de versículo 7, lembrei. Então o Senhor tem que ser esse único refúgio, esse único caminho, irmão. Sabe, o Senhor, Elias aqui, ele vem falando que quando, na segunda vez que ele entra para a caverna, ele tenta ainda dar uma desculpa para Deus ainda. Olha, Senhor, tu sabe que eu sou zeloso mediante a tua palavra, mediante os teus ensinamentos, mas estão procurando me matar. E só sobrou eu, Senhor. Porque a gente sabia que era mentira. O Senhor tinha separado 7.000 homens ali, no meio daquela situação. Tinha 7.000, irmão. Então, se você não vai, tem mais 7.000 separados. Então, a gente vem a fazer a nossa parte. Porque a obra de Deus, ela não vai parar. Se um não for, se eu não vim tocar, o Marco vai fazer o período de louvor. Se ele não vier, eu vou fazer. Deus não precisa da gente. A gente que precisa muito mais de Deus. Amém? Que Deus possa falar profundamente no coração dos irmãos e saia daqui edificado na presença do Senhor. Amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.